Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Estamos com o nosso coração transbordando alegria por contar com a presença dos senhores, das senhoras, formando essa verdadeira egrégora de luz em busca do conhecimento da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Nessa casa maravilhosa que abre as suas portas diariamente para bem receber a todas aquelas criaturas que aqui adentram. Sintam-se abraçados fraternalmente por essa casa que nos acolhe. É sempre interessante lembrar, principalmente para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, que esse recinto foi previamente preparado pela espiritualidade maior. Então, cada cantinho deste salão foram trabalhadas energias salutares para nos bem receber. A casa foi magnetizada e é por isso que nos sentimos assim tão tranquilos e serenos e receptivos para as informações que nos serão transmitidas. Outra coisa interessante a frisar é que no transcorrer da reunião, cada um dos senhores e das senhoras estarão sendo tratados pela espiritualidade maior, que neste momento já se encontram nos nossos meios. Eles conseguem visualizar a necessidade de cada um dos senhores e das senhoras e poderão ajudar naquilo que for permitido por Deus Pai. Então todos estamos sendo tratados nesse momento e isso é muito confortante, não é? Vou pedir agora àqueles que desejarem, poderão cerrar os olhos por alguns instantes, apenas como uma ferramenta de concentração, porque nós vamos fazer uma breve prece inicial a Deus Pai, o Criador de todas as coisas do universo, sejam materiais ou imateriais. Então, vamos fechar os olhos e eu vou pedir a todos os presentes a elevar os pensamentos às alturas nesse momento e nos encontrarmos com o Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, que tanto cuida de toda a população do planeta mesmo. Cada um poderá visualizar Jesus à sua moda. Um pode pensar nele loiro, o outro pensa nele moreno, mas certamente todas as imagens transmitirão a paz, a vida, o amor e todas as virtudes. Senhor da vida, agradecemos pela bendita oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos. Sabemos que as leis que regem o universo, elas são naturais e imutáveis, e a todos nós estamos sujeitos a elas. Sabemos também que é pelo estudo da doutrina que o espírito se esclarece e pode avançar no seu degrau evolutivo. Então, vamos pedir a Jesus que possamos ouvir as orientações dos bons espíritos através da palestra que se iniciará. A partir do momento que ouvirmos, que possamos também escutar essas palavras, e escutar no sentido de refletir, já que a doutrina dos espíritos é uma doutrina raciocinada. Ela não deve ser engolida, ela deve ser raciocinada. E assim, que Jesus nos auxilie hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje, que aliás é incrível, é o poder e a ação do pensamento. Do livro A Gênese, o autor é Allan Kardec, no capítulo 14, itens de 4 a 20. Vamos receber com muito amor, muito carinho, a palestrante de hoje, que é a Miriam Ribeiro, para que ela possa ser muito feliz. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada, Eduardo. Bom dia, amigos, amigas. Sempre um momento muito feliz, esse que a gente se reúne. E o Eduardo foi especialmente feliz quando falou do quanto essa casa é imantada e preparada para nos receber. Isso que ele disse, né, quando ele fez a abertura dos trabalhos hoje, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje. A gente, às vezes, repete algumas
frases, a gente ouve algumas frases, mas a gente não se apropria daquilo que realmente elas significam. E do que eu estou falando? Uma coisa que a casa foi muito, eu acredito que muito feliz mesmo em trazer a Gênese para a gente discutir. Tá? Esse é um dos livros da codificação, pouco lido. A gente lê quando a gente faz o curso da doutrina e depois ele acaba ficando lá esquecido um pouco. Por quê? Porque ele é denso, meus amigos. Ele não é simples de ler, não. Ele tem uma complexidade muito, muito interessante e muito investigativa, nos exige muita concentração. Então, eu agradeço porque eu tive a oportunidade de reencontrar, e esse capítulo é um capítulo muito particular, esse que fala da força do pensamento. E ele está falando de uma coisa, porque assim, nós sabemos que tudo, né, se não sabemos, vamos, ou já ouvimos falar, que tudo está dentro do fluido cósmico universal. Quem já ouviu falar isso? Que nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Que trem que é esse? Fluido cósmico universal. É uma substância, é uma matéria elementar primitiva que constitui tudo de que se tem notícia. Eu estou dizendo da planta que está aqui, ao senhor, a cadeira, o meu pai e minha mãe desencarnados, que eventualmente possam estar aqui. Tudo que há neste planeta e nos mundos de que a gente tem informação é constituído por esse elemento primitivo, esse fluido primitivo. Imagine como se nós fôssemos um imenso mar, com peixes, com algas, com substâncias diversas, com grão de areia, com microscópicos micróbios de que não se vê, não se observa. Tudo está imerso. Então, tudo aquilo que se conhece, até o grau de informação que se tem até hoje, está envolto neste grande mar. Estamos todos irmanados, o senhor e o seu gatinho, o senhor e o micróbio, o senhor e o assassino da penitenciária. Todos nós estamos irmanados por este elemento básico que constitui a tudo de que se tem notícia. A questão é o seguinte, esse elemento primeiro, esse fluido primário de que se tem notícia, ele tem densidades diversas. O que a gente quer dizer com isso? Ele pode ser tão material e concreto quanto este microfone, quanto o meu corpo, o corpo do senhor, da senhora, quanto naquele seu elemento mais imponderável, quintessenciado, uma palavra que é difícil de falar, etérico, invisível, que o senhor não vê. Essas coisas materiais, que é a cadeira, a mesa, a eletricidade, o magnetismo, isso a ciência estuda e cada vez mais se aprofunda. Até na época de Kardec, por exemplo, vocês sabem, ele escrevia com lampião. Não tinha luz elétrica. Não se conhecia isso. Não é porque ele era pobre, não. Porque não tinha, simplesmente era lampião. Não tinha eletricidade, não tinha internet, não tinha comunicação por telefone. Não existiam esses elementos. O homem foi percebendo. O homem descobriu o átomo. Não sabia que era átomo, que existia átomo. O homem hoje tem genoma, desmembra isso. Naquela época se sabia ao máximo que existia o magnetismo, que é aquilo que faz com que um ímã se una ao outro, se repila, né? Tem a repulsão ali. Essas informações já estavam sendo discutidas pelo grupo, inclusive, que Kardec estava envolvido. Então, veja que a ciência ela foi descobrindo, ela vem descobrindo esses elementos da natureza e vem transformando esses elementos de uma forma exponencial. Vamos combinar que é meio macabro o senhor pegar um aparelhinho, ligar, não tem fio visível, conecta o senhor com o Japão em tempo real. O senhor pega o seu celular e o senhor fala com alguém do outro lado do mundo, sem nenhum fio, por uma onda. Não é fantástico isso? O homem foi se apropriando e cada vez mais se apropria. Inteligência artificial, que a gente nem sabe os desdobramentos disso no futuro. Tudo isso é manipulação desses fluidos. É a compreensão de como eles funcionam. É a compreensão de que eu posso juntar A com B, física, química, e criar a bomba.
que explode e mata milhões de pessoas. Ou misturar A com B, química, física, biologia, e criar alimentos que são capazes de alimentar multidões. Então, a ciência se apropria dessa informação, que é deste fluido, explica, multiplica, cria conhecimento, cria, materializa, etc, etc, etc. Só que aquilo, como eu disse a vocês, existe esse lado mais material que a ciência explica. Mas existem outros fenômenos que a ciência não explica. Mas não é porque ela não explica que eles não existem. Que estão no campo que a ciência acha que é do imaginário, que é do fantasioso, que é do místico. E esses fenômenos têm a ver desde sonhos premonitórios, as chamadas curas, os milagres que se atribuía a Jesus. Tem a ver, por exemplo, com obsessão, com espíritos obsessores. Tem a ver com intuição. Tem a ver com magnetismos das mais variadas formas. Isso tudo, meus amigos, diz Kardec neste capítulo aqui da Gênese, esses elementos todos que eu estou falando, né, que vai do magnetismo das mais variadas formas aí, isso tudo é tão material, é tão concreto quanto essa cadeira que o senhor está sentando. Isso é tão real quanto a cadeira, quanto a comida que o senhor comeu hoje pela manhã. Esses elementos, aquele elemento primário está lá. Qual é a diferença? Ele é invisível, o senhor não vê. Aos olhos aqui, aos olhos humanos. E assim, quanto mais sutil ele é, mais puro ele é, mais próximo da essência ele está. Ele tem propriedades que o senhor não conhece, mas às vezes até as manipula. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Então, quanto mais, eu vou usar o termo porque ele é impreciso, mas mais rarefeito, mais sutil, quanto mais ele está mais próximo da origem, que é o nosso Pai. Quanto mais material, ele está mais próximo desse aqui, da densidade. Mas tudo é o mesmo fluido. Uma coisa que a ciência não fala e que a gente cada vez mais se apercebe é que esse mundo invisível, esse mundo material, que a gente divide, aqui eu explico e aqui eu ainda não sei explicar, o que a ciência não diz e a doutrina vem trazer, e Kardec lá no século XVIII, XIX já estava falando, é que está tudo misturado. Um influencia o outro. O invisível, né, o não visto, não compreendido, influencia o material. Sabe por que isso acontece, meus amigos? Por um motivo simples, o senhor está sempre repetindo, por isso que eu falei, às vezes a gente repete palavras e a gente não se dá conta do que a gente está falando. Eu tenho certeza que o senhor chegou na casa aqui e já ouviu em algum momento, ou o senhor leu em algum momento, de que nós somos espíritos fazendo uma experiência na matéria. O senhor já não ouviu isso? A senhora já não ouviu isso? A senhora acredita? O senhor acredita que o senhor é espírito? Quem acredita? Somos espíritos, não somos? Então, portanto, nós transitamos entre esses dois mundos. A todo momento. Entre o mundo material que eu enxergo e esse outro mundo que eu não vejo. Você vai dizer, mas eu estou encarnado. Sim, mas durante o sono o senhor se desdobra. Quando o senhor tira aquela sonequinha, às vezes o senhor sai, eu vou usar um termo novamente impreciso, o senhor sai do seu corpo e vai visitar coisas por aí. O senhor está manipulando energias deste campo sutil. Está tudo misturado, ainda que eu não explique. Vocês estão olhando com uma cara, tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? O que é que você está falando? Eu falei para vocês que esse tema da Gênese, ele é difícil de compreender, porque dá um nó na cabeça. Mas se a gente tiver a clareza de que é a mesma base, mais diluída ou mais condensada, e tudo é um ponto só, tudo vem do nosso Pai, tudo está irmanado. E, aliás, tem uma frase que a gente repete também, que eu quero trazer para vocês. Vocês já ouviram falar, somos todos um? A gente não vê por aí? É bonito, o que será que isso significa? Vou até ler para vocês. Tem um trecho daqui que fala o seguinte, olha, isso é Kardec falando, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade.
desde a mais compacta materialidade, que é isso que a gente está falando, aquilo que a ciência explica e manipula, né, até a mais pura espiritualidade. A terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Então, nós somos essa matéria quintessensada, né, refinada, que se transmuta nesse corpo material, mas nós também somos espíritos. Lembra do tal do mar? Nós estamos aqui no planeta Terra, que é formado por uma psicosfera feita do quê? Desses fluidos que eu estou dizendo para vocês, que são mais densos, mais escuros, e, ao mesmo tempo, em alguns lugares, mais rarefeitos e mais puros. Nós somos formados por essa matéria, e esse mesmo elemento constitui o nosso perispírito, que é como se fosse uma aura, um segundo corpo que a gente tem, mais sutil, e que tem propriedades que são as propriedades do espírito, que a gente conhece pouco. Então, o senhor é um 3 em 1, isso que eu quero dizer. O senhor é matéria, olha, no máximo, hein, gente? O senhor vem numa e já ganha 3. O senhor é matéria, o senhor é perispírito e o senhor é espírito. O senhor é esse combo. E o senhor acha que a sua vida é levantar, tomar café da manhã, e trabalhar, voltar, sentar, namorar, pagar conta, ir no cinema, brigar com a esposa, ralhar com o filho. É isso. De vez em quando vir na doutrina espírita. O senhor acha que a vida que o senhor está desempenhando hoje é só essa material. Lê do engano. O seu perispírito trabalha. O seu espírito trabalha. E sabe o que tem de grave nisso? É que se eu não sei, o tema de hoje, a força do pensamento. Se eu não sei da força do meu espírito, eu posso estar fazendo coisa que não é legal, sem me dar conta. Então, quando o senhor perguntou, eu comecei a falar aqui dos fluidos, o senhor perguntou assim, o que eu tenho a ver com quem sou eu na fila do pão? O senhor é filho, como diz na coisa de caminhão que eu vi outro dia, eu não sou o pai, mas eu sou filho dele. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho dele. Nós temos o poder do filho do dono do mundo. Olha a força que a gente tem. E aí, aliás, eu quero também ler com relação a isso. Como é que essas coisas acontecem? Mas como é que eu faço uso dessa força que eu não conheço, que eu desconheço? Como é que eu manipulo isso? Sim, porque eu sei o que é escovar o dente. Eu sei como é que eu pago um boleto. Eu sei já usar o celular, que eu não sabia antes. Hoje eu vou lá e entro dentro de uma câmara e tiro um raio-x e todo mundo é capaz de escanear o meu corpo e saber o que eu tenho lá no mais infinito do meu genoma. Isso tudo eu sei, eu estou aprendendo com a ciência. Agora, como é que eu manipulo essas outras energias? Como é que eu entendo o que acontece no meu perispírito? Como é que isso se materializa? Porque uma informação que se tem, e a gente vê muito isso nos filmes, inclusive, de André Luiz, né, nas obras de André Luiz, é que no plano espiritual, você tem a manipulação desses fluidos acontece como acontece aqui neste planeta, aqui na concretude. O que a gente quer dizer com isso? Então, nas obras de André Luiz, quando você vê lá o nosso lar, o que você vê? Casa, cachoeira, não é? Tem bichinho, tem lá o tal do aerobus lá, né? Tudo isso o quê? Como é que isso é feito lá? E diz que no plano espiritual, quando você está no plano espiritual, aquilo é tão concreto quanto a cadeira, como eu disse a vocês. Porque eles manipulam essa energia, magnetizam essa energia e as faz acontecer aos olhos daqueles que enxergam, naquele plano fluídico. É tão objetivo e tão concreto como aqui. Agora, como é que isso acontece? Como é que esse fenômeno acontece? Esse é o pedido da casa hoje para a gente. Como é que se processa a manipulação desse fluido primário de que todos nós, todos os elementos deste planeta e dos mundos que se conhece, são constituídos? Como é que se manipula isso? Olha o que nos diz aqui Kardec. Os espíritos atuam sobre... Espíritos somos nós, tá, gente? Lembra? Né? Encarnado ou desencarnado, somos espíritos. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento
e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Deu para entender? Não. Então, é assim. A senhora prepara um bolo delicioso com a sua mão, não é assim? A senhora vai lá, a senhora olha a receita, a senhora observa, a senhora treina, erra às vezes, né? Aí tenta de novo, até que um dia sai um bolo bem bonito. Esse mecanismo a gente conseguiu entender. Tem o exercício do raciocínio, do pensar, tem a minha vontade de fazer, tem eu buscar os ingredientes que eu preciso e tem eu fazer o bolo. Isso é no plano físico, a gente sabe de cor e salteado. Fazemos melhor ou pior, a depender da nossa vontade. No invisível, no plano espiritual, o que eles estão dizendo? Esse mesmo fluido que compõe um bolo está à disposição para fazer outras coisas. Como é que eu entro em contato com isso para fazer um bolo lá no plano espiritual? Eu uso a minha vontade e o meu pensamento. E o exemplo que eles dão aqui no livro, um dos exemplos que é dado, é muito forte, que é o seguinte: o senhor que está sentadinho aqui, ela que está sentadinha ali, na cadeira, bonitinho, com uma cara de gente boa. Só que, sei lá, o seu parente, ou enfim, um amigo seu lá no trabalho, puxou o seu tapete, mentiu, criou calúnia, disse que o senhor roubou alguma coisa, e o senhor está com muito ódio. O senhor foi injustiçado. O senhor está com raiva disso. Esse sentimento, isso que compõe essa emoção, é constituído do quê? Daquele tal fluido. Esse fluido está em tudo, gente. Ele está no amor, no ódio, na raiva, no som, no céu, está em tudo. Está aqui na nossa psicosfera. Então, para poder se apropriar desse ódio, eu vou buscar na psicosfera. Eu quero ódio. Eu estou com raiva. Eu fui injustiçado. Eu vou buscando esses elementos que compõem a orbe da Terra. Eu pego essa energia, eu pego essa raiva e esse fluido, por uma circunstância que aconteceu comigo, e eu sou capaz de pegar essa energia e fazer assim, ó, pela força do meu pensamento, pela minha vontade, com que ela chegue até a pessoa que me agrediu. Eu posso jogar para ela, e o exemplo que se dá aqui, eu imagino que eu quero matar aquele cara. Eu quero que ele morra. Eu quero jogar toda a minha energia de ódio, que ela chegue até o coração dele. Pode ser que ele não morra. Por quê? Porque ele tem lá as proteções, porque ele tem lá quem o ampare, porque ele pode estar numa outra vibração. Mas ele vai sentir uma dor de cabeça, meu amigo. Pode ser que ele pegue uma úlcera que ele não sabe nem de onde vem. Pode ser que ele fique atormentado por muito tempo. Pode ser que ele entre num estado de depressão que eu nem sei como é que isso acontece, mas acontece. Fluido, pensamento e vontade. Nós construímos com o nosso pensamento imagens que se repercutem no nosso universo, no nosso mundo, nos nossos pares, aonde a gente está. E se eu não me dou conta disso, eu não me dou conta nem para o bem e nem para o mal. Porque eu também posso usar essa mesma energia para construções maravilhosas. Aliás, né, para a gente que duvida, o que vocês estão fazendo aqui quando vocês recebem um passe? O que é o passe? Passe, eu tenho uma pessoa física que está sentadinho aqui, trabalhadores da casa, que, aliás, se preparam. Eles buscam, não sei se vocês sabem, né, se a pessoa não está bem, se ela bebeu, se ela fumou, se ela está em crise, se ela está doente, é recomendado que ela não aplique passe. Por quê? Porque o campo fluídico dela não vai estar muito positivo. E quando a pessoa aplica um passe, ela usa a energia animal aqui também, mas ela usa o campo fluídico dela, os amparadores da casa, aquele que o Eduardo comentou, que preparou para nos receber, que inunda isso aqui de energia positiva, também se apropria das energias do lugar, se apropria, às vezes, do mentor, daquele trabalhador que está aqui, que fica atrás dele, imantando energia. Essa energia sai, a gente não enxerga, fluídica, sai do corpo do trabalhador e chega até quem recebe o passe. Chega aonde? Chega no seu corpo físico e perispiritual. É capaz de aliviar uma dor emocional ou física. Fluido conversando com fluido. Se ele for amoroso, se ele for de cura, ele chega até lá. Chega ao seu destino. Se o senhor estiver aberto a receber, maravilhoso. O senhor vai dizer, mas é porque eu estou aqui. Não. E o passe à distância? Quando eu pego, imagino essa mesma energia,
penso na pessoa que está do outro lado, um filho, um marido, um amigo, alguém, mando esse pensamento pela força da minha vontade, eu mando até lá. E aquilo há de chegar de alguma forma até aquela pessoa. Tem uma imagem que o Chico dá, que eu acho que eu vi uma vez, uma das tantas palestras dele, ele dizendo, né, o poder da mãe, por exemplo, quando ela emana, né, ou no plano espiritual ou no plano físico, porque essa comunicação, meus amigos, se dá entre eu e o Senhor, que estamos encarnados, os espíritos desencarnados conosco, e nós para com eles. Eles mandam para cá, nós mandamos, está tudo, lembra do mar? Está tudo misturado. É só a densidade que varia. É só a materialidade que varia. Então, eu falava do Chico, ele dizia o seguinte, né, que às vezes uma mãe, quando ela manda, né, o exemplo que ele usou foi o seguinte, era uma mãe mandando para o filho uma energia de que o manto de Maria revestisse esse filho. Revestisse porque ele ia para uma circunstância, o jovem tinha uma série de problemas com drogas, tal. E assim, esse jovem vai para um lugar para consumo de droga, mas ele consegue. Tinha um grupo de pessoas lá que iam bater nele, enfim, cobrar uma dívida. No entanto, o relato dos espíritos que iam fazer isso diz: nossa, parece que ele está coberto com alguma coisa. Não conseguiam chegar. Então, esse manto de amor nós somos capazes de criar com o nosso pensamento. Então, quando a casa nos chama para refletir sobre isso, é para ampliar a nossa responsabilidade sobre o poder que nós temos. Nós somos mais, como eu disse aos senhores, do que pegar o metrô e vir para cá. Nós somos essa matéria quintessenciada todo o tempo que está à nossa disposição. E digo mais, os cientistas se vangloriam, ainda bem que eles fazem isso mesmo, do quanto os elementos químicos, físicos, bioquímicos, eletromagnéticos conseguem ser manipulados e criar as coisas que a gente já falou. Mas os fluidos mais puros, mais próximos do que é tão mais poderoso que eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, numa penitenciária de alta... Como é que fala? Tem um nome que dá para isso? Isso, que você não... Que o povo não pode sair lá de dentro, tá certo? Tem um campo que eles criam, tem um mecanismo que eles desenvolvem para que não tenha sinal, pelo menos deveria, né? O sinal de celular chegar. Né? Criam mesmo um campo eletromagnético, que você não consegue fazer que as ondas do celular se comuniquem. Por quê? Porque o presídio de alta periculosidade lá não pode sair, não pode se comunicar, etc. Ele consegue isolar, digamos, esse campo magnético. Isso tem para outras coisas. Quando você vai fazer um exame médico, né, um raio-x, por exemplo, o auxiliar de saúde, o profissional de saúde, coloca aquela capa, não coloca? Que é para ele não ficar recebendo radiação todo o tempo. Então, do ponto de vista físico, a gente consegue isolar algum desses mecanismos. Só que, vou dar um exemplo que os russos são muito bons nisso. Muitos anos, desde o começo da década do começo do século XX, eles fizeram muitas experiências com aqueles sensitivos, né? Telepatas, muitas experiências nos Estados Unidos e muitas experiências... Começou com os russos. Colocar uma pessoa dentro de uma sala, coloca uma pessoa na sala do lado, uma outra na outra cidade, outra no outro país, cada uma pensa numa imagem, algum objeto, e o sensitivo está lá na sala, isoladinho, né? Ele consegue capturar a imagem desses vários lugares, sem nenhum tipo de comunicação, sem conhecer, sem nada. Fizeram essa experiência numa dessas câmaras isoladas, essa que o celular não funciona. O que aconteceu? Ele conseguiu capturar a imagem. Então, a potência da matéria, né, mais rarefeita é muito maior do que essa, que é do mundo material, que essa que a natureza explica, que a ciência explica. Nós não temos a caixinha que impede que o nosso pensamento chegue. Nós não temos barreira para o nosso pensamento. Aí você vai dizer o seguinte, mas como é que eu faço para acessar os melhores fluidos? Como é que eu faço para tornar o meu perispírito cada vez mais suave, cada vez mais diáfano? Por quê? Porque quanto mais suave e diáfano ele é, mais eu irradio luz, melhor eu sou. E o remédio é simples. Ora e vigia, reforma íntima, autoconhecimento, melhoria do seu padrão vibratório.
que o senhor anda lendo? O que o senhor anda assistindo? Lembra, para eu compor uma carga de raiva, por vontade, e atingir aquele meu amigo, eu tenho que buscar isso em algum lugar. Tem um monte à disposição, não tem? Noticiário, televisão, conversa, leitura, ficar lá preso em alguma coisa que aconteceu não sei aonde, o cara te abandonou faz 30 anos, já está velho, coitado, morrendo, mas você continua jogando porque ele te abandonou, te deixou com seu filho, com seu cachorro, com seu gato. E aí eu não estou tirando aqui a dor, nem nada disso. Não estou dizendo disso. Mas, às vezes, a gente fica imantando a nós mesmos no mesmo campo por uma geração, por duas, por séculos. E, assim, eu atraio aquilo que eu emano. Então, se o senhor for buscar confusão, lhe garanto, o senhor encontra. Fato. Tá nosso planeta, então, gente, tem de monte. E olha, e lembra que é via de mão dupla? O senhor pode conseguir alcançar esses elementos mais densos e fortificar a sua vontade em querer odiar, e não perdoar, e não buscar, e etc., e ficar preso a uma dor. O senhor pode fazer isso. Que, aliás, vai adoecer, de alguma forma, o outro, que é o receptor, e o mais grave, o senhor. O seu perispírito se densifica. A ideia de que, assim, quando eu odeio, para você odiar, você tem que trazer essa emoção para você. Você tem que conviver com isso para você conseguir emanar. A mágoa que o senhor tem no seu coração e que dói, ela contamina o seu perispírito. E o senhor fica lá naquele ar de vítima para o outro se sentir culpado. Para eu fazer o outro se sentir culpado, eu também tenho que me vitimizar. Perceba como a gente está tudo... Lembra aquela coisa da conexão? Que uma coisa vai para lá, a outra vem para cá? Então, o tal do orai e vigiai, a autoobservação, o que eu busco de alimento? Quais são os fluidos que eu busco para me alimentar? E o que nos diz, já dizia Kardec naquela época, o planeta Terra oferece o que você quiser. Do mais... Porque é o nosso nível evolutivo. O amor, o ódio, a raiva, a investigação. E aí, então, se aproprie daquilo que lhe ajuda a crescer, a se fazer melhor. Porque aí o quê? O seu campo fluídico vai melhorar. E quando ele melhora, eu me conecto com o que tem de mais puro. E aí fica mais fácil para o amor entrar. Fica mais fácil para o perdão se fazer na minha vida. Fica mais fácil de eu criar um grupo. Eu posso até não esquecer, mas aquilo vai se diluindo, e quando eu olho para trás, eu falo, nossa, por que eu estava com raiva mesmo? Por que era tanto ódio? Por que era tanta mágoa? E essas coisas vão se diluindo. Então, o exercício de hoje, né, que a casa está nos propondo, e como disse para vocês, não é simples ler a Gênesis, mas ela é maravilhosa, porque no século XVIII, XIX, esses caras estavam falando disso que a gente vê hoje, a ciência labutando para explicar. Né? E que nós tivemos o privilégio de já saber, naquela época, de que aquilo que o material faz, o imaterial também faz. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje, né, ao invés dessa cara de meio de assustadinho que vocês estão, o seguinte, olha que coisa bonita que a gente tem num dos salmos aqui, que é 82. Vós sois deuses, e vós outros filhos do Altíssimo. Todavia, como homem, morrereis e caireis como qualquer um dos príncipes. Somos todos um. Vamos cair nos elementos da matéria, mas somos deuses capazes de criarmos aquilo que o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento e a nossa vontade for capaz de edificar. Eu acho isso simplesmente o máximo. Sejam todos muito felizes, tenham uma excelente semana e vão com Jesus no coração, e certos de que receberam o tratamento adequado às necessidades individuais de cada um aqui. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.